Bora falar agora sobre Alejandro, centroavante e artilheiro do Brasileirão. Ele está empatado em gols com o Yuri Alberto, 14 gols para cada um desses atletas. Quero contar para vocês sobre o futuro do Alejandro. Primeiro é importante lembrar que ele tem os direitos econômicos presos ao Red Bull Bragantino e está emprestado ao Vitória até dezembro. O presidente do Vitória, o Fábio Mota, já me contou que procurou o Red Bull Bragantino para tentar a extensão desse contrato de empréstimo, mas a tendência é que o Red Bull Bragantino venda o jogador, que está supervalorizado, 24 anos de idade, temporada de 51 jogos, 20 gols e 7 assistências. E a chance de o Red Bull Bragantino recuperar o investimento feito na contratação do atleta, que havia despontado muito bem no Atlético Mineiro, mas que nunca havia conseguido se confirmar como um atleta profissional. Importante lembrar que ele já foi especulado entre outros clubes no Corinthians e do Flamengo, mas o Red Bull Bragantino assegura que não há nada nesse sentido. A pedida do time de Bragança Paulista ao Vitória para a venda do atleta é de 5 milhões de euros. Vitória alega não ter capacidade para fazer esse investimento e tenta convencer o Red Bull Bragantino a encontrar um outro tipo de acordo. Só para arrematar, é importante lembrar a excelente fase do Alejandro. Nos últimos 5 jogos, 5 gols. Se a gente aumentar um pouquinho essa amostra, nas últimas 13 partidas ele marcou gols em 10 jogos. Só não fez contra Vasco, Internacional e Criciúma. Tem boa chance de se tornar o artilheiro isolado do Brasileirão, especialmente se o Yuri Alberto não marcar gols contra o Grêmio. Bora falar agora sobre o Flamengo. Você tem ideia de quanto é que o Flamengo vai arrecadar com sua terceira colocação no Campeonato Brasileiro? Antes de trazer o número, só uma explicação importante. O Flamengo não pode mais ultrapassar nem Botafogo nem Palmeiras, mas também não pode ser ultrapassado por Internacional e Fortaleza. Então dá para cravar a uma rodada do fim do campeonato que o Fla terminará a competição na terceira posição. E você também sabe que há um pagamento de prêmios de acordo com a classificação final do campeonato. Quanto melhor a sua posição, maior a sua grana. A receita que terá direito o Flamengo com a terceira colocação será de 43 milhões e 300 mil reais. Esse valor equivale a pouco mais de um mês da folha salarial. Já havia contado para vocês que o Flamengo desembolsa 35 milhões de reais por mês com comissão técnica e jogadores. Só para arrematar, o campeão brasileiro desse ano, que tudo indica será o Botafogo, terá direito a 48 milhões e 100 mil reais de prêmio. O Palmeiras, se confirmar a segunda colocação, fica com 45 milhões e 700 mil reais. Jogo de domingo contra o Vitória serve como um cumprimento de tabela, embora tenha um fator especial para o torcedor, a despedida de Gabigol. Bora falar agora sobre Gabigol, que nas últimas horas se tornou embaixador do Viva Sorte. Viva Sorte é um patrocinador muito forte, que tem investido na divulgação dos seus produtos. Você compra uma rifa, um valor, e participa de uma série de sorteios. Só para vocês entenderem, o Viva Sorte é patrocinador de vários programas de TV e também tem comprado name rights. Foi assim na Vila Belmiro, tem uma parceria também com o São Paulo, enfim, investindo pesado no futebol. E o Gabigol acaba de se tornar embaixador do Viva Sorte. Foi o suficiente para que vários torcedores santistas se animassem com a chance de o Gabigol virar reforço do Peixe. Tudo porque quando o Santos ofereceu 2,5 milhões de reais de salário para que o Gabigol se torne reforço santista a partir de 2025, a maior parte dessa grana viria justamente de um aporte financeiro do Viva Sorte. O que eu fiz? Entrei em contato com o Júnior Pedroso, o empresário e representante do Gabigol, e perguntei: esse acerto do Gabigol com o Viva Sorte é um indício de que ele pode abrir mão do acordo com o Cruzeiro para jogar no Santos? Resposta do Júnior Pedroso, abre aspas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, fecha aspas. O Júnior Pedroso até deu risada dessa especulação. O que eu tenho de informação é de que o Gabigol de fato está fechado com o Cruzeiro e deve ser anunciado como reforço nos próximos dias, assim que o Campeonato Brasileiro acabar. É legal contar também que o Gabigol já programou uma entrevista coletiva para segunda-feira, dia seguinte à sua despedida com a camisa do Fla. Ele havia solicitado aos dirigentes do Flamengo que lhe entregassem o microfone durante a despedida que vai acontecer nesse domingo dentro de campo. Preocupada com o que o Gabigol poderia dizer, a diretoria do Flamengo vetou esse microfone ao atacante. Nicola, Gabigol no Santos, legal, boa oportunidade que você me dá, Johnny. Por que da especulação de novo? Hoje o Viva Sorte, que é um produto que tem sido bastante divulgado em emissoras de televisão e até em parcerias com clubes como São Paulo e Santos, o Viva Sorte anunciou que o Gabigol é o novo embaixador, tá? Essa empresa é do Roberto. O Roberto, ele vende como se fosse aquele produto que o SBT tinha do Silvio Santos, né? Aquela telecena. Você compra esse produto, paga 99 centavos, 1,50 e concorre a sorteio de carros, motos, casas, enfim.
E parece que está dando bastante dinheiro porque o dono do Viva Sorte está investindo bastante e contratou o Gabigol para ser o garoto propaganda. Por que o Santista começou a especular que o Gabigol vai jogar no Santos? Porque quando o Santos ofereceu 2,5 milhões de reais por mês ao Gabigol, a especulação é de que a maior parte dos salários seriam pagos pelo Viva Sorte. Então, já que o Viva Sorte havia se comprometido a pagar os salários do Gabigol e o Gabigol virou o embaixador do Viva Sorte, já pode ter alguma coisa, certo? Errado. Entrei em contato com o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol, perguntei, Júnior, tem alguma coisa? Essa história confere? Não, Nicola, não tem nada a ver, ele até soltou um kkk escrevendo no WhatsApp, ele confirmou o acordo, contou que foi ele quem fechou com o Viva Sorte, mas isso nada diz respeito a um acordo com o Santos. O Gabigol deve ser anunciado como reforço do Cruzeiro na próxima semana, tá bom? Quero falar agora sobre o Flamengo de olho em Hércules. Você sabe de quem eu tô falando, né? Volante de 24 anos de idade, pertence ao Fortaleza e também é alvo do Palmeiras, uma das gratas revelações para esse setor de meio campo. Volante de muita capacidade física, que tem pisado cada vez mais na área adversária e que completa muito bem o meio campo, faz várias funções dentro das 4 linhas. O Palmeiras já havia assinado com uma possibilidade de proposta, mas o Fortaleza, assim como fará com o Flamengo, vai deixar bem claro que não tem a intenção de negociar o Hércules. Para que o negócio saia, vai haver a necessidade de um pagamento de multa de 10 milhões de euros, que equivale hoje a 64 milhões de reais. Atleta de 24 anos de idade, formado no Atlético Cearense. Informação sobre o interesse do Flamengo foi divulgada pelo repórter Júlio Miguel Neto. Ele afirma que o Hércules seria uma substituição natural para a saída do Alan, que está completamente fora dos planos. O Pulgar também ainda não definiu sua renovação de contrato, mas ao que tudo indica ele tem vínculo até dezembro de 2025. Oscar e Arthur Cabral no Flamengo, o Oscar é alvo, o Arthur Cabral não. Danilo no Flamengo é uma possibilidade, especialmente se ele conseguir a rescisão do contrato que ele tem lá com o pessoal da Juventus, tá? Rafael Silva está perguntando sobre como é que tá o Oscar. O Oscar se despediu na segunda-feira do Xangai Port, tá? Fim da passagem. O cara ganhou 240 milhões de euros nos 8 anos de China, tá? Ele tem proposta do Urawa Red Diamonds, tem conversa para ir para a Major League Soccer e proposta para ir para a Arábia Saudita. Mas o que ele havia dito para a Folha, numa entrevista de 2 meses atrás, é que a saudade da mãe e a vontade de estar mais perto dos sobrinhos, os filhos das irmãs dele, fariam com que ele se inclinasse a aceitar uma proposta brasileira. Diante desse cenário, eu acho que o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Flamengo, que são aqueles há mais tempo interessados, levam vantagem, tá? Com informações importantes do Flamengo, obviamente, que terá despedida na temporada nesse domingo no Maracanã, jogo 4 horas da tarde contra o Vitória, jogo que vai marcar também a despedida de Gabigol com a camisa do Flamengo, se um dia vai voltar ou não, isso aí só o tempo dirá. Fato é que em 2025 ele não estará mais no rubro-negro carioca, ele mesmo já falou sobre isso, o Flamengo está postando aí várias publicações nas redes sociais de despedida para o Gabigol, e nessa despedida, será que ele vai ter o seu fiel escudeiro Bruno Henrique? Bruno Henrique está suspenso, e eu vou contar para vocês aqui se o Bruno Henrique vai ou não jogar, e quem sabe o torcedor rubro-negro que marcará a presença no Maracanã poderá ver a última fusão dos dois, aquela comemoração emblemática de Bruno Henrique e Gabigol. A gente vai falar também de mercado da bola, porque Bahia está de olho em goleiro do Flamengo. E por falar em Bahia, o Bahia fez uma proposta oficial por um atacante, centroavante, que se destacou na Série A esse ano e um jogador que foi oferecido ao Flamengo. Eu vou contar essa história para vocês, o mercado da bola está começando a dar uma agitada. Tem também a tabela com datas e horários dos jogos do Flamengo no Super Mundial. E teve também despedida hoje no Ninho do Urubu, Marcos Braz, se despedindo dos atletas. A gente vai contar como é que foi essa despedida aí. Mas vamos para as informações, eu vou começar com uma notícia boa. Sim, Bruno Henrique vai jogar, a informação que a gente acabou de trazer em primeira mão nas outras redes sociais, no Twitter, no Instagram. Falar em Instagram, me segue lá, galera. A gente está muito próximo de bater uma meta extremamente importante para 2024. E no Twitter também, próximo de 1 milhão no Twitter. Corre lá, @VeneCasagrande no Twitter, @VeneCasagrande no Instagram. Publiquei o seguinte: o STJD acabou de deferir o pedido do Flamengo e Bruno Henrique poderá jogar nesse domingo contra o Vitória na despedida de Gabigol. O atacante era dúvida por conta de uma suspensão, mas o jurídico do Fla conseguiu a liberação, ou seja, o jogador está apto a entrar em campo e provavelmente fará dupla de ataque com o Gabigol. E repito o que eu falei na minha introdução: torcedor rubro-negro que marcará presença no Maracanã, eu estarei lá, inclusive, para ver essa despedida do Gabigol. Terá a chance de ver a última fusão. Vai que Bruno Henrique faz um gol, ele comemora com o Gabigol, Gabigol faz um gol, ele comemora fazendo a fusão com o Bruno Henrique. Eu espero que assim seja. E torcedor rubro-negro, desfrute. Não gosto de Gabigol. Desfrute do momento. Eu amo o Gabigol, vou sentir saudade. Desfrute do momento. É só isso que eu falo pra vocês, porque eu acho que os torcedores, e eu me coloco nisso, os torcedores do Flamengo só terão noção dos feitos do Gabigol com a camisa do Flamengo daqui a muitos anos mesmo, tá? E repito, eu não tô aqui obrigando ninguém a considerar Gabigol ídolo. Você considere, se você quiser, isso aqui é uma democracia. Hoje teve o último treino lá no Ninho do Urubu e, ao fim da atividade, Marcos Braz reuniu os jogadores
se despediu dos jogadores, se despediu dos funcionários, eles que Marcos Braz esteve aí como VP de futebol do Flamengo durante 6 anos, né? Começou lá em 2019 e está indo até agora. Eu acho que não era para ir até o final, mas o Landim sempre bancou o Marcos Braz, tanto é que o Marcos Braz chegou a morder um torcedor e mesmo assim foi mantido. Felipe Luiz também pediu a palavra, fez um discurso lá, agradeceu aos dirigentes, foi cerca de 15 minutos ali esse bate-papo. É algo que acontece sempre ao término da temporada, mas no caso do Marcos Braz é uma despedida porque ele disse nesse discurso dele aí que ele vai focar na vida pessoal dele, a ver qual será, digamos, a próxima empreitada do Marcos Braz. Eu acho difícil ele sair do futebol, cara. Ele é um cara que é muito apaixonado pelo futebol. Mudando de assunto, vamos falar de Super Mundial, pessoal. A FIFA confirmou as datas e os horários dos jogos do Flamengo para o Super Mundial. O Flamengo vai estrear no dia 16 de junho, tá? É uma segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília, contra o Esperance, da Tunísia. O outro jogo vai ser no dia 20 de junho, uma sexta-feira, 15 horas, 3 horas da tarde, contra o Chelsea. E o Flamengo finaliza a primeira fase contra o Leão, do México, no dia 24, uma terça-feira, às 22 horas, 10 horas da noite, tá bom? Então fica aí anotado, já se programa, porque no meio do ano que vem o Flamengo vai disputar esse Super Mundial, que vai dar uma visibilidade e dinheiro também ao Flamengo de uma maneira absurda. Mudando de assunto, galera, o lateral direito Wesley venceu a concorrência do Bernabé do Internacional, que é um baita jogador, Bruno Gomes também do Internacional e Hércules do Fortaleza conquistou o troféu de craque Vale Investir do mês de novembro do Brasileirão. Por meio de suas redes sociais, o Wesley comemorou lá esse troféu. Enfim, tá jogando muita bola, não seria nenhum absurdo se ele fosse chamado pelo Dorival Júnior na última convocação para a seleção brasileira. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. Matheus Cunha do Flamengo desperta interesse do Bahia para 2025. Segundo o jornalista Yuri Santana, pessoas próximas ao jogador preferiram não comentar sobre a movimentação, mas exaltar o clube baiano. O Bahia é um grande clube, com um grande projeto e tem um grande treinador, fecha aspas. Reserva no rubro-negro, o goleiro disputou apenas 12 partidas na temporada e tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2025. Isso aí é uma informação do Yuri Santana. Eu não tenho a confirmação do Bahia, tá? Se o Bahia de fato quer o Matheus Cunha. Mas eu fui apurar e eu descobri uma outra situação que já vou trazer para vocês. Mas o que eu sei é o seguinte, o Bahia queria o Hugo Souza acabou sendo comprado pelo Corinthians. O Bahia já sondou o Everson do Atlético Mineiro, mas percebeu que será difícil. Faz sentido o Bahia procurar o Matheus Cunha. Agora, se ele tem nível igual do Hugo Souza, igual do Everson, para chegar a ser titular no Bahia, isso aí é uma outra discussão. Eu não acho que tenha, tá? Não acho que o Matheus Cunha é um goleiro top para ser titular absoluto num time que pensa em brigar pela Libertadores, por exemplo, que é o caso do Bahia. Mas fica aí essa informação, repito, do jornalista Yuri Santana. E quando eu fui tentar confirmar essa informação, eu descobri uma outra informação que envolve o Flamengo de uma maneira indireta. O Isidro Pita, atacante do Cuiabá, paraguaio, 25 anos, jogou muita bola na Série A mesmo, o Cuiabá sendo rebaixado para a Série B. Ele tem 25 anos, repito, jogador de seleção paraguaia. O Bahia fez uma proposta oficial ao Cuiabá e o Cuiabá rejeitou nesse sábado, tá? Além do Bahia, o Colo-Colo do Chile já havia feito proposta ao Cuiabá pelo jogador, o Olímpia do Paraguai também, mas essas 3 propostas com valores abaixo daquilo que o Cuiabá quer receber para negociar o Isidro Pita. O Cuiabá quer se desfazer do jogador, até para diminuir a folha salarial pensando na Série B, mas não vai vender o jogador por um valor que eles não considerem ok. E onde eu quero chegar, por que é de uma maneira indireta? Porque o Isidro Pita ele foi oferecido à diretoria do Flamengo. A gente sabe que o Flamengo, o mercado sabe, todo mundo sabe que o Flamengo vai buscar um centroavante. Saída do Gabigol e tem também o tempo inativo do Pedro. Não sabe quando que o Pedro volta e como volta. Ainda tem isso. E o Isidro Pita ele foi oferecido ao Flamengo. Eu, particularmente, não acho nenhum absurdo o Flamengo um dia fazer uma proposta pelo Isidro Pita. Mostrou ser bom jogador. Mas tem que ver como ele vai vestir a camisa do Flamengo, se vai sentir a pressão. Tudo bem, isso aí é um outro debate. Mas eu acho que o Isidro Pita seria um jogador, assim, um bom reserva, talvez, do Pedro. Mas resta saber se o Felipe Luiz aprovaria, porque eu acho que a montagem do elenco tem que passar pelo treinador. E, independentemente de quem vença a eleição, e para mim está entre BAP e Rodrigo Duns, os 2 candidatos já falaram que vão manter o Felipe Luiz. Por isso que eu falo isso sobre o Felipe Luiz. Mas fica aí a informação sobre o Isidro Pita, oferecido ao Flamengo. Vários outros clubes já sondaram. Isso é tudo informação que eu confirmei com o Cuiabá, tá, pessoal? Tudo apurado lá. Então, faz total sentido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não tenho a escalação do time do Flamengo para esse domingo. O Felipe Luiz não esboçou nada, até porque existia a incógnita aí do Bruno Henrique, mas tem a confirmação agora à noite. Amanhã, a gente descobrindo, a gente solta nas outras redes sociais, então fica ligado, Twitter e Instagram. Não deixe de se inscrever no canal Vini Casagrande, ativa a notificação, solta o dedo no like, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas e vamos ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se quiser colaborar de maneira financeira, tem um Pix aí na descrição. Valeu, galera! Beijo pra vocês, um ótimo domingo. Quem for ao Maracanã, espero te ver lá. Tamo junto! Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Rubro Negro Flamengo. Para você ficar por dentro de todas as informações, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativando também o sininho de notificação. Sabemos que é super importante a sua participação. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Segue pra mais. Vamos que vamos.